Pedro Gabriel aproximou da poesia um público bem diverso com a sua página no Facebook. Ele já era bastante popular quando lançou seu primeiro livro, Eu Me Chamo Antônio, e eu nunca tinha ficado tanto tempo numa fila para pegar um autógrafo de um autor como foi para pegar o autógrafo desse aqui. E foi uma experiência bem legal porque ele é um querido. Nesse primeiro livro, ele transfere as poesias de guardanapo que ele postava no Facebook para o livro, o que é bem interessante. E a minha paixão, na verdade, começou quase simultaneamente ao lançamento do livro, porque eu conheci a página um pouquinho antes do lançamento desse primeiro aqui. Mas eu fundamentei esse amor mesmo com o livro. No segundo livro, que é o segundo, Eu Me Chamo Antônio, além das poesias de guardanapo que ele já trazia no primeiro livro, ele traz um monte de ilustrações lindas, o que é uma certa inovação em relação ao primeiro, que se focava mais nos guardanapos mesmo. E essas ilustrações são lindas e já trazem um certo amadurecimento para aquele que no primeiro livro dizia não saber desenhar tanto e não ousava tanto. E aqui ele ousa um pouco mais nas ilustrações e eu gostei bastante desse estilo que ele veio desenvolvendo, de a imagem sempre ter alguma interpretação poética. E também traz pequenas prosas poéticas, o que também ainda não havia no primeiro. Já no Ilustre Poesia, que é a nossa resenha de hoje, ele traz poesias de guardanapo e algumas que não são de guardanapo mais, porque ele aos poucos foi se libertando desse único suporte. Ele continuou usando, mas também passou a inovar em outros formatos. E as poesias aqui, elas são mais sequenciadas. Elas têm mais continuidade. Algumas parecem realmente uma história. Claro que não é uma só no livro inteiro, mas ele mantém melhor as sequências. E eu achei legal, não que não fosse legal o primeiro livro com cada página ou a cada 2 páginas uma poesia, um pensamento poético. Aqui ele coloca às vezes em 4, 6 páginas um mesmo texto. E é bem legal de acompanhar esse desenvolvimento, que apesar de mudar em algumas coisas, não perde a essência da criação dele desde o início. Os textos em prosa poética, que foram inseridos no segundo, também continuam aqui e são ainda maiores, ainda mais elaborados, ainda mais apaixonantes. E eles dialogam com a vida do Antônio, que desde o começo é tido como um personagem de um romance que ainda vai ser escrito. Aliás, isso seria incrível de acontecer realmente, já que esse é declaradamente o último livro desse ciclo de 3. A gente poderia ter um pouco mais do Antônio se o Pedro Gabriel resolvesse investir num romance sobre o personagem, porque eu acredito que até mesmo com o tempo o autor vai aprendendo um pouco sobre o personagem, porque eu acredito muito que o escritor, ele não constrói apenas o personagem vai sendo construído. Você tem a primeira ideia e ela vai se desenvolvendo e ao decorrer dos anos você está trabalhando ali e um vai constituindo o outro. Eu acho maravilhoso isso, e eu digo isso porque no próprio livro, o autor diz o seguinte: Ilustre Poesia fechou um ciclo de 3 livros que começou a ser desenhado no final de 2012. Livros que me fizeram acreditar que era possível viver daquilo que amo, desenhar e escrever. Cada livro retrata um momento. O primeiro, Eu Me Chamo Antônio, foi marcado pela minha insegurança, um medo danado de não dar certo. O segundo já demonstrava uma vontade para além das fronteiras dos guardanapos. Agora, com esta terceira publicação, dou mais um passo em direção à promessa do romance, como anuncia a descrição dessa ideia desde que foi criada. Antônio é um personagem de um romance que está sendo escrito, vivido. Vamos esperar ver o que vem depois disso aí. A evolução que eu senti nesse livro com relação aos outros foi imensa. Eu me apeguei ainda mais da maneira com que o Pedro Gabriel põe as palavras, e eu gosto como ele faz isso. Eu já disse isso nas resenhas, que são bem antigas, aliás. Eu tô bem diferente do que eu sou hoje, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Ele faz uma poesia acessível pra qualquer tipo de leitor, porque tem gente que diz que acha difícil ter acesso à poesia porque não entende e tal. A dele não é assim. Não é muito difícil de você entender, não é muito difícil de você mergulhar, e é inclusive um começo legal para quem quer começar a gostar de poesia. E os textos em prosa que são bem interligados, embora não venham sempre em sequência, prosas que intercaladas são como peças de quebra-cabeça de um texto maravilhoso. Mas como nos livros do Pedro Gabriel, o mais interessante é eu mostrar texto a texto a vocês, eu selecionei alguns que eu gostei bastante e agora eu vou mostrar para vocês.
A gente precisa se espelhar nas galáxias, Antônio. Elas se espalham, interagem e colidem diariamente há milhões de anos. Após a colisão, recompõem-se. Após o choque, reestruturam-se. O céu passa então a ser testemunha de uma espécie de baile cósmico. Dessa dança, nascem todas as mudanças do universo. Elas precisam encontrar um novo encaixe. E elas encontram porque sabem que há lugar para todas elas no infinito. Cada uma ocupa seu espaço sem invadir o espaço da outra. Cada uma conhece a sua grandeza e reconhece a luminosidade da outra. Elas brilham intensamente porque sabem que o seu brilho não seria o mesmo sem o brilho da outra. A gente precisa se espelhar nas galáxias, Antônio. A noite só cai quando se levanta. Não espere a chuva passar, ela pode levar a sua coragem. Até uma queda pode ser livre. Alguns estudos apontam que as galáxias estão se afastando de nós. Isso indica que estamos também perdendo um pouco da nossa delicadeza, da nossa sensibilidade, da nossa luz. Enfim, da nossa poesia. Somos pequenos, Antônio. Muito pequenos. Nossa massa não foi feita para aguentar tanto abandono. Nosso físico não foi estruturado para proteger tanto amor. Nosso organismo não foi programado para suportar tanta saudade. E nós sabemos que os poetas sentem mais. Para aguentar o abandono, para proteger o amor e para suportar a saudade, eles se desdobram no corpo do próprio poema. Mais de 70% do nosso planeta é coberto por mar, Antônio. Ainda assim, insistimos em denominar o lugar em que vivemos de terra. Historicamente, temos a necessidade de definir o que somos a partir do que nos dá segurança. Sempre valorizamos o que nos conforta, o que nos acomoda, o que nos fortalece. Nunca revelamos o nosso desconforto, o nosso incômodo, a nossa fraqueza. Prefiro me apresentar pelo que me assusta. Só consigo me conhecer a fundo quando abandono de vez a minha superfície. Só consigo me equilibrar no mundo quando reconheço que sou o dono dos meus confrontos. Por isso, antes de começar um verso, deveríamos nos perguntar qual é o nosso maior medo. O caos precisa de cais. O céu é mesmo um privilegiado. Só ele pode ter o mar como um imenso caderno de bolso, uma espécie de bloco de notas infinito. A cada onda uma nova página. A linha do horizonte é a sua dobra. Arrancar uma folha é naufragar. Queria poder ler suas anotações. Será que o céu também guarda segredos? As tristezas da lua? As desilusões do sol? A culpa das estrelas? Será que ele também escreve palavras bonitas, mas por timidez só as declama no silêncio do seu mundo? Azar o nosso, que o som não se propaga no espaço. Receberíamos conforto todos os dias. O céu seria um grande poeta. Senti saudade. Escritos são ex-gritos. Antônio, antes de você abrir os olhos, alguns silêncios estavam atracados no caos do seu peito. As palavras são pequenas embarcações que tiveram a coragem de abandonar o cais desse coração para alcançar o céu da boca e desaguar no mundo. A língua é a última onda que elas precisam enfrentar. Os dentes são os últimos corais que elas precisam superar. Os lábios são os últimos arrecifes que elas precisam desafiar. Falar é um esforço imenso, mas a recompensa de expor o que sentimos é enorme. Nada dói mais do que não dizer. A fragilidade ganha força quando se despedaça. Agora são 1000 pedaços perdidos, tentando se reerguer à força. Ilustre poesia de Pedro Gabriel. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal para acompanhar todo o nosso conteúdo. Eu queria avisar aqui novamente que vai ter veda. Se vocês tiverem alguma dica de vídeo, deixa aqui embaixo. Eu já estou produzindo alguns dos vídeos e opiniões são sempre bem-vindas. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.